Olá, amigo, visitante, membro do nosso canal Redemptoris Mater. Seja muito bem-vindo. É com muita alegria que o recebemos aqui. Ficamos muito contentes de estarmos juntos com todos. Esse espaço foi criado para partilhar conteúdos que possam nos inspirar mais na fé, nos edificar e para a nossa formação e aprofundamento. Se você se sentir tocado pelos conteúdos que nós compartilhamos aqui, pedimos que não se esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho, para não perderem nenhuma novidade. Se houver pessoas que acreditam que também gostariam desses conteúdos, não deixe de compartilhar com elas. É o nosso convite. Que a Mãe do Redentor interceda por nós. Deus abençoe muito você e sua família. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 32 a 48, é um trecho bastante longo e reúne lições importantes sobre a riqueza e a esmola, assim como a prontidão para esperar a segunda vinda do Senhor, que em grego se chama parousia. Vamos examinar hoje alguns elementos desse trecho da Escritura. Inicialmente, ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Pois bem, primeiro vemos que Jesus fala aos que ele chama de pequeno rebanho, provavelmente uma analogia com o pequeno resto de Israel, os poucos que permaneceriam fiéis, aos quais muitos profetas aludiram. E fala também ao novo Israel, a igreja que ele fundou, seu corpo místico, seu rebanho, do qual ele é o pastor. Então ele aborda o tema da esmola, orientando que esse pequeno resto venda seus bens e dê esmola. Nos tempos modernos, ouvimos muitos afirmarem que não se deve dar esmola, que os pedintes não se esforçam, não trabalham, que vão usar mal o dinheiro que lhes dermos.
Mas o que Jesus quis dizer? Esmola, no grego, vem de misericórdia. A raiz é eleos, a mesma palavra usada no ato penitencial na missa. Kyrie eleison. Eleos é misericórdia. Kyrie eleison significa Senhor tem misericórdia. Portanto, dar esmola é, de verdade, um ato de misericórdia para com os pobres. Fazer isso, diz Jesus, é como fazer bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Lá o ladrão não chega, nem a traça corrói. Mas como atualmente colocamos nosso dinheiro no banco e estamos razoavelmente seguros de que não será atingido, a analogia de Jesus pode parecer fora de contexto. Contudo, na antiguidade, as pessoas guardavam seu dinheiro em casa. Um ladrão poderia entrar e levar todas as economias de uma vida. Uma traça pode comer uma roupa. Jesus orienta a colocar nosso tesouro não na terra, mas no céu. Onde estiver nosso tesouro, estará também nosso coração. Se damos esmola, se temos misericórdia para com os necessitados, estamos acumulando um tesouro no céu. Logo a seguir, Jesus acrescenta 2 parábolas sobre o juízo final e a sua segunda vinda. A primeira parábola é a da volta do patrão. Jesus exorta seus discípulos a permanecerem acordados e preparados para a vinda do Filho do Homem. Com esta parábola dos empregados que esperam o retorno do seu patrão de uma festa de casamento, com as lâmpadas acesas e os rins cingidos. São 2 imagens de quem está preparado, quem é precavido e está pronto para o que precisar fazer a seguir. Os antigos cingiam as roupas sobre os rins para viajar, porque ficava mais fácil de se locomoverem. E os servos iluminavam o caminho para o seu senhor saber por onde andar quando chegasse. Além disso, há a imagem da festa de casamento. Uma festa que naquela época era muito elaborada, durava normalmente 7 dias. A noite da consumação do casamento era a principal celebração. A noiva era levada em procissão à casa do noivo. E isso podia acontecer até tarde da noite. Depois disso, o patrão, que era um dos convidados, voltaria para casa, esperado pelos seus empregados, os quais Jesus declara felizes, bem-aventurados em algumas traduções, porque estão acordados. Então Jesus diz algo inesperado, fora do normal, como tantas vezes ele fala, para chamar a atenção dos seus ouvintes. Diz que o patrão mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, o servirá. Isso nunca iria acontecer naquele tempo. Cingir-se, nesse contexto, é uma imagem de lavar os pés. É aquilo que Jesus fez na última ceia, conforme narra o Evangelho de João. Essa tarefa era dos servos, dos escravos. O patrão chegava de fora e o servo lhe lavava os pés, cingido com uma toalha para secá-los. Jesus declara o inverso. O patrão se cinge e lava os pés dos empregados que ficaram acordados até meia-noite ou 3 da madrugada. E isso é um mistério. A noite se dividia em 3 porções naquele tempo em que não havia relógios. Meia-noite e 3 da manhã eram os 2 primeiros períodos em que se dividia a madrugada. Cada empregado tomaria seu lugar, respectivamente, em um dos 3 períodos. Estando acordados ao voltar o Senhor, seriam recompensados. Jesus está falando da volta do Filho do Homem. Está reunindo a imagem da festa de casamento, do sentar-se à mesa e do Senhor servindo à mesa. Em outros lugares, ele comparou o reino dos céus a uma festa de casamento, a celebração da união do noivo com a sua noiva. O reino dos céus é uma eterna festa de casamento. É mais do que só a vida eterna. É a união perene com o divino noivo. Quando Jesus compara a vinda do Senhor a um banquete, em que o Senhor serve os empregados, temos a imagem da Eucaristia, exatamente o que Jesus fará antes de morrer,
lavará os pés dos discípulos e os saciará com pão e vinho, transformados em seu corpo e seu sangue, ambos oferecidos por eles. A parábola, portanto, tem dois significados. O primeiro, de se estar pronto para a volta do Filho do Homem com o reino de Deus, e o segundo, em que Jesus é o noivo, o reino é uma festa de casamento e ele nos serve na mesa da Eucaristia. A segunda parábola é a do ladrão que vem à noite. Também nela vemos o alerta para estarmos preparados. Porém, aqui, Jesus se compara ao ladrão e não ao amo. Há, portanto, duas espécies de prevenção ou de prontidão. Jesus observa que, se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, ficaria acordado esperando e não deixaria a casa ser arrombada. É claro que, se soubéssemos que nossa casa seria arrombada numa certa hora, iríamos nos precaver. Não iríamos simplesmente deixar tudo e ir dormir. Contudo, não sabemos quando Jesus retornará. A vigilância é a sua ordem, em grande parte de suas pregações. Estejam preparados para a minha volta, porque vocês não sabem quando acontecerá. Nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai sabe o dia e a hora quando o céu e a terra passarão, como está nos evangelhos de Mateus e Marcos. Aliás, várias vezes já se profetizou uma data para a volta do Filho do Homem. Por exemplo, em 1988 ou no ano 2000, e não aconteceu. Será numa hora inesperada, é o que afirmou Jesus. A nossa obrigação, a nossa responsabilidade é estarmos vigilantes, acordados, alertas. Nesse ponto, Pedro perguntou se Jesus contava essas parábolas para os discípulos ou para todos. Jesus lhe responde com uma pergunta, um método que ele usa muito, que ajuda a pessoa a apreender a verdade da resposta de um modo ativo, pensando. Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Pergunta Jesus. E é interessante que ele responda com a história de um mordomo-chefe, colocado na casa do mestre para administrar todas as suas posses. É o que ele fará com Pedro, como está narrado em Mateus 16, entregando-lhe as chaves do reino dos céus e dizendo-lhe que o que Pedro ligar na terra será ligado nos céus e o que desligar na terra será desligado nos céus. Esta é uma alusão a Isaías 22, em que Eliaquim foi feito mordomo-chefe da casa de Davi. No Antigo Testamento, essa figura chamava-se Al-Bait. Literalmente quer dizer sobre a casa. Aquele que está sobre a casa. Algumas vezes era chamado de primeiro-ministro, mas a tradução melhor é mordomo-chefe. Ficava somente atrás do rei e tinha a autoridade do rei para ligar e desligar, carregando consigo as chaves do reino. Daí compreendemos quem era esse mordomo e quem era Pedro, a quem Jesus deu as chaves do reino e o poder e a autoridade de ligar e desligar. Então, no evangelho que estamos vendo, quando Pedro pergunta para quem Jesus está destinando o conteúdo da parábola, Jesus responde que está contando ao mordomo fiel, colocado como chefe da casa do Senhor, como era no tempo de Davi e agora é com Pedro, chefe dos 12 apóstolos, o primeiro depois de Jesus. E aqui temos outra bem-aventurança. Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas Jesus prossegue, advertindo que se o empregado pensar que o patrão demora e agir mal para com os demais, comer demais, embriagar-se, o Senhor chegará na hora imprevista e o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Jesus vai adiante e diz:
Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Vemos que Jesus fala, portanto, de 4 tipos diferentes de destinos dos empregados. O primeiro é aquele que faz o que o Senhor manda e está pronto para a sua volta. Ele será alçado administrador de todos os bens do patrão, ou seja, participará de todos os bens do Senhor. O segundo é o que considera que o patrão demora e age mal para com os demais empregados, embebedando-se. Este será cortado em 2 e colocado com os infiéis. É uma imagem de quem fica fora do reino, na punição da geena. Aquele que se humilha será exaltado, mas o servo mau irá para a geena, as trevas exteriores, o inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, como está em outras passagens. Ou seja, este experimentará a punição. Para aqueles, como os nossos irmãos protestantes, que só creem em 2 destinos possíveis, o céu e o inferno, a parábola de Jesus deveria terminar aqui. Porém, o Senhor continuou, pois fala de um terceiro tipo de empregado, que conhecia a vontade do seu Senhor, mas não agiu como deveria, e não estava preparado nem pronto. Sua punição não é de ser partido ao meio e colocado com os infiéis. Ele receberá açoites severos. E ainda há o 4º tipo de empregado, que não conhecia a vontade do patrão e fez o mal. Este receberá uma punição menor, com menos açoites. Trata-se daquelas pessoas que a teologia moral chama de ignorantes invencíveis. Por alguma razão, não conhecem os mandamentos do Senhor e não se prepararam. Agem de modo semelhante ao do terceiro tipo de empregado, mas são menos culpáveis por causa de sua ignorância. Para os nossos dias, essa imagem de o patrão bater nos empregados repugna, não está de acordo com os nossos padrões. Mas na antiguidade era assim que acontecia. Jesus usa aquelas coisas que as pessoas conheciam, as realidades que as circundavam, para ilustrar aquilo que elas ainda não entendem sobre o reino de Deus, para falar sobre as realidades eternas. Assim, o primeiro servo, o feliz, é aquele recompensado com o céu. O segundo servo, o mau, é imagem da punição eterna, naquele lugar, naquele estado que chamamos de inferno. Pois se você é cortado ao meio, você morre. Os outros 2 são imagem daqueles que devem ser purificados no que chamamos de purgatório, antes de poderem entrar no céu. Há uma espécie de punição para eles, até que se purifiquem totalmente. No entanto, ela é temporária, não é permanente. A doutrina do purgatório justamente explica que há pessoas cujos atos não merecem a separação total e definitiva de Deus. Porém, antes de entrarem na glória do seu reino, antes de verem Deus face a face, devem ser purificadas dos seus pecados e culpas para ficarem prontas. São pecados veniais deliberados que praticaram, que não são brincadeira como muitos acham. A justiça exige que sejam punidos. E há pecados veniais não deliberados, daqueles que não conheciam a verdade correta, mas cujas atitudes tiveram consequências más sobre outros, e assim devem ser também reparados, mas com uma punição mais leve. Como visto, esse é mais um dos lugares da Bíblia em que aparece a doutrina do purgatório, ao lado do 2º livro de Macabeus, que fala da oração pelos mortos, da 1ª carta de Coríntios, sobre ser salvo através do fogo. São 2 exemplos. Aqui podemos fazer uma linkagem com o início de nosso evangelho que fala das esmolas. Como diz Pedro, a caridade cobre a multidão dos pecados.
A misericórdia com os pobres e necessitados de todo tipo é uma das formas de apagar nossos pecados veniais e as penas devidas a eles. A esmola é vista como um ato sacrificial que expia o pecado. O livro do Eclesiástico, capítulo 29, versículo 12 e 15, manda armazenar esmolas em nosso tesouro, e ele nos resgatará de toda aflição. Socorre o pobre e não o deixes ir com as mãos vazias na sua indigência. Encerra a esmola no coração do pobre e ela rogará por ti, a fim de te preservar de todo o mal, diz a passagem. Se não damos as costas aos que precisam de nós, tampouco Deus nos dará as costas. A caridade livra da morte e guarda das trevas da escuridão. É uma excelente oferta na presença do Altíssimo, como ensinava Tobias, no capítulo 4, versículos 7 a 11. De acordo com Lucas 12, que estamos vendo, com Eclesiástico 29 e Tobias 4, o instrumento para construir um tesouro no céu é se desapegar dos tesouros da terra. São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla no século IV, inclusive, diz que o pobre é como um altar de Deus na terra, sobre o qual o sacrifício da esmola é ofertado a Deus. O santo reúne o ensinamento do Antigo Testamento sobre o sacrifício expiatório, bem como o ensinamento de Jesus sobre o tesouro no céu. E apresenta os nossos atos de benevolência para com os pobres, através das esmolas, como atos litúrgicos de expiação do pecado que cometemos, reconhecendo no pobre a presença de Jesus Cristo, como ensina o Evangelho. O que fizestes ao menor dos pequeninos, é a mim que o fizestes.